Com muita alegria, eu quero saudar a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui esta noite. Agradecer a Deus pela liberdade que o nosso pastor Davi Fonseca nos concede aqui. Muito obrigado ao pastor Frank pela liberdade. Também louvar a Deus pela vida dos meus companheiros aqui de ministério. É uma honra estar ladeando os irmãos e falando a nossa igreja. É um prazer muito grande. Eu quero ler o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São João, no capítulo de número 15, eu quero ler os versículos 13, 14 e 15 do Evangelho de João. Por gentileza, Evangelho de João, capítulo de número 15, versículos 13, 14 e 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto tenho ouvido do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Amém e amém. Hoje na nossa igreja é intitulado o culto do amigo. E nós vamos falar aqui hoje sobre um tema maravilhoso, que é o tema de amigos verdadeiros, são aqueles que nos levam para Jesus. E eu quero começar dizendo que a Bíblia é um livro muito interessante. A Bíblia é um livro legal. E a Bíblia é um livro que fala sobre muitos assuntos. E um dos assuntos que permeia todas as páginas da Bíblia é o assunto da amizade. A Bíblia fala de grandes amigos. A Bíblia fala de amizades verdadeiras. A Bíblia aponta para amizades que refletem o amor de Deus por nós. Você, amigo que está aqui hoje, que foi convidado por alguém e que gentilmente aceitou e está participando dessa celebração conosco, lembre-se que Deus nos ama. O apóstolo São Paulo diz em Romanos 5:8 que Deus demonstra o seu amor para conosco, pois Cristo morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. E existem amizades que são expressões desse amor de Deus por nós, amizades verdadeiras. E a Bíblia fala de algumas destas amizades. Por exemplo, a Bíblia fala da amizade de Abraão e Ló. Abraão e Ló têm uma amizade pautada na lealdade e na compaixão. A Bíblia ainda mostra um outro grande amigo de Abraão, que era o Eliezer, o seu servo de Damasco, na Síria. E este relacionamento
este vínculo era baseado na confiança. A Bíblia ainda fala de uma outra amizade muito bonita, a amizade de José e de Jacó. E nesta amizade a gente vê o cuidado, amigo que amigo cuida. O José foi cuidado por Jacó por 17 anos. E os últimos 17 anos da vida do Jacó, quem cuidou do Jacó foi o seu amigo e filho José. A Bíblia ainda vai falar de outra amizade muito interessante, que é a amizade de Moisés e do seu sogro Jetro. Será que é possível ser amigo do sogro? É possível, sim. Moisés é amigo do seu sogro Jetro. E essa amizade é uma amizade tão interessante que começa na amizade. Depois o Jetro vai dar a sua filha em casamento ao Moisés, e aí o Moisés vai se tornar genro do Jetro, e depois o Jetro vai visitar o Moisés no deserto e dar conselhos que Moisés, bom ouvinte, ouviu e colocou em prática. Uma amizade muito bonita. A Bíblia ainda vai falar de uma outra amizade bem interessante, que é a amizade de Josué e Calebe, uma dupla dinâmica de fé e coragem que manteve a amizade até a velhice. Os dois começaram juntos, passaram pelo deserto juntos e lá no final, um com 88, outro com 85 anos, mantinham a amizade, o vínculo, a coinonia, a comunhão. É muito interessante como a amizade de Josué e Calebe demonstra que nós podemos ter amizades para uma vida toda. Tem gente que entra e sai da nossa vida, mas tem aqueles que entram na nossa vida e são amizades por longos anos. A Bíblia ainda vai mostrar a amizade de Débora e Baraque. Débora era a profetisa e o Baraque era o general. A Débora tinha coragem de sobra, mas não tinha estratégia militar. E o Baraque tinha estratégia militar e homens de sobra, mas não tinha coragem. Aqui Deus vai unir um homem e uma mulher, não pelos laços matrimoniais, mas pelos laços da fraternidade, pelos laços dos propósitos. Débora e Baraque são uma amizade, ou formam uma amizade inspiradora. A Bíblia ainda vai mostrar uma outra amizade muito bacana, a amizade de Noemi, que era sogra de Ruth. Será que é possível ser amiga da sogra? Ter a sogra como amiga? É possível, sim. A amizade de Noemi e Ruth demonstra que é possível termos amizade nestas relações familiares. E a amizade de Ruth e Noemi é uma amizade tão profunda que é nesse texto de Ruth capítulo 1 que está escrito uma das frases mais bonitas e mais utilizadas em casamento, quando uma diz para a outra: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, aonde tu fores eu irei, aonde passares a noite ali passarei, e aonde morreres ali também morrerei eu. E é tão interessante que depois, quando a Ruth casa com Boaz e tem um bebê, que é o Obed, a Ruth pega aquele bebê e ao invés de a Ruth criar o bebê, ela entrega para a idosa Noemi, para que a Noemi tenha de volta para ela todas as herdades do seu marido, porque teve um filho homem. Muito bonita a amizade de Noemi e Ruth. A Bíblia ainda fala da amizade de Davi e de Jonatas, uma amizade surpreendente que supera as diferenças, uma amizade que tem repercussão para depois da vida de ambos. A amizade de Davi e de Jonatas é uma amizade extraordinária. E é muito interessante que o texto fala que quando Davi vai se encontrar com o Jonatas, o Davi está
todo aparamentado com as vestes de guerra. O Jonatas também, mas as vestes da guerra, essas vestes não possibilitam eles darem um abraço genuíno. E o texto diz que eles tiram as vestes de guerra para celebrar com um abraço a amizade. A amizade só se sustenta quando a gente baixa as armas, quando a gente baixa os ânimos e resolve de fato e de verdade cultivar a amizade através desses laços de afinidade. A Bíblia ainda fala de uma outra amizade singular, que é a amizade do profeta Natã com o rei Davi. O profeta Natã, ele nutre uma coinonia, uma cumplicidade, uma reciprocidade, um vínculo com o Davi. Mas é interessante que ele é um amigo de verdade. Ele fala a verdade. Ele confronta o amigo. E o Davi, como um bom amigo que é, quando confrontado pelo Natã, ele não se olvida, ele não ignora, ele não endurece a cerviz. Pelo contrário, em nome da amizade, em nome da palavra que o Natã lhe traz, Davi se quebranta diante de Deus e recebe um renovo espiritual. Natã e Davi formam uma amizade que promove crescimento diante de Deus. A Bíblia também vai falar de uma amizade no Novo Testamento que supera todas as demais, que é a amizade que Jesus disse nutrir pelo e com os seus discípulos. Nesse texto que nós lemos, Jesus vai dizer: não há amor maior do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. Aí não parte dos discípulos, parte de Jesus. Vós sois os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei mais servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigos, porque tudo que eu tenho recebido do Pai, eu tenho compartilhado com vocês. É muito bom ter amigos na família, ter amigos no bairro, ter amigos na escola, ter amigos no trabalho, mas a maior e mais nobre de todas as amizades é a amizade que nós devemos ter e temos com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Agora, a Bíblia, ela é um livro de amizades, mas não só a Bíblia fala sobre amizades. A história da humanidade, ela é marcada por grandes e extraordinárias manifestações de amizades. Eu anotei algumas aqui. Por exemplo, Alexandre o Grande se orgulhava de ter como amigo o Aristóteles, e ele se submetia aos conselhos de Aristóteles. Nero foi alguém que não soube ouvir um grande amigo que ele teve a oportunidade de desfrutar da companhia, que foi Sêneca, mas Nero não ouviu Sêneca, por isso se tornou quem se tornou. Mas a história ainda continua mostrando uma grande amizade, que eu particularmente, quando leio o livro dos dois, fico encantado, que é a amizade de C.S. Lewis com o R.R. Tolkien. E aí então o Lewis vai escrever as Crônicas de Nárnia e fazer um oferecimento das Crônicas de Nárnia para o Tolkien, e o Tolkien vai escrever o Senhor dos Anéis e oferecer o Senhor dos Anéis para o C.S. Lewis. E lá no Senhor dos Anéis e também nas Crônicas de Nárnia, um dos temas que eles vão tratar é exatamente o tema da amizade. Albert Einstein tinha um amigo com o qual ele se correspondia, que se chamava Marcel Grossman. E esse Marcel Grossman era um indivíduo que confrontava o Einstein em suas teses e em suas teorias, e forçava o Einstein a pensar. A história da humanidade, ela é marcada pela história de grandes e extraordinárias amizades.
Na literatura, nós também temos grandes amigos. Eu estive agora lá em Salamanca, na Espanha. Vejam como a minha referência mudou. Eu, quando ia dar exemplo, eu dava aqui de Carapicuíba, e agora eu dou exemplo lá de Salamanca, na Espanha. Eu estive agora lá em Salamanca, na Espanha, e lá na Universidade de Salamanca tem um prédio lá que abriga ou alberga ali o Instituto Miguel de Cervantes. E Miguel de Cervantes é o patrono da língua e da literatura espanhola. E ele escreveu muitas obras extraordinárias. E uma das obras dele se chama As Aventuras de Dois Amigos, Dom Quixote e Sancho Pança. Inclusive eu trouxe uma lembrancinha lá para o Dudu, que era uma figura, do Dom Quixote, e o Sancho Pança, que é gordinho igual eu assim. Eu me identifiquei e eu trouxe. A amizade é o único cimento que nunca se dissolve. Alguém definiu a amizade como uma única alma, dividida em dois corpos que só se completam quando estão juntos. É bom ter amigo, é digno ter amigo. Aliás, a nossa infância, exceto aqui os adolescentes que não sabem muito do que eu vou falar agora, e alguns dos jovens, mas a nossa infância foi marcada por amizades extraordinárias. Por exemplo, quem é que se lembra aqui da amizade do Chaves e do Kiko? É claro que o Kiko de vez em quando tomava uns socos do Chaves, mas faz parte da relação de amizade, é assim mesmo, O Kiko também não dava todos os carrinhos para o Chaves brincar. Quem é que se lembra aqui da amizade do Batman e do Robin? Não é verdade? O escudeiro ali, protetor de fato e de verdade. Agora eu, na minha infância, fui marcado por uma das amizades mais bonitas que a televisão e o mundo do cinema já produziu. A amizade do Simba com o Timão e com o Pumba. Quem quiser comer boa carne, venha cá. Meu amigo Pumba é a melhor carne que há. Você vai gostar, vai se empapuçar e nenhuma conta para pagar. Quer? Olha aqui um pouquinho, Nós temos amizades como a do Piu Piu e do Frajola. E quando já na época do Dudu e da Moniquinha, estava em alta a amizade do Woody e do Buzz Lightyear. Quer dizer, a nossa vida, ela está permeada por esse elemento da amizade. Para não fugir à regra, a nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ela chegou hoje a 113 anos de história, mas ela iniciou-se porque Deus uniu dois amigos que tinham os mesmos propósitos. O nosso querido pastor Daniel Berg e o nosso querido pastor Gunnar Wingren. Tem gente que acha que eles eram parentes, tem gente que acha que eles tinham laços de parentalidade. Não, eles eram amigos que tinham uma amizade no Senhor e Deus os usou para estruturar uma igreja extraordinária como a nossa. Eu tive a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de estar algumas vezes na sala do pastor Zé Wellington, o nosso presidente. E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu entrei na sua sala, já no novo templo do Belenzinho, foi que na sua sala, quando você entra do lado esquerdo, tem um conjunto de sofás assim, e encostado aos sofás tem uma foto, e a foto que tem ali é uma imagem grande, é do pastor Cícero Canuto de Lima. E num dos dias que eu estava conversando, o pastor Zé Wellington disse: esse daí é um grande amigo meu, ou foi um grande amigo meu, e eu louvo a nossa amizade, tendo essa memória dele aqui na parede da minha sala. Quer dizer, a nossa vida, ela é marcada por amizades, a nossa vida é marcada por vínculos, por relacionamentos, por estas cumplicidades, por este desenvolvimento de relações.
E a amizade verdadeira, ela é conhecida, ela é marcada pela lealdade. A amizade verdadeira, ela é marcada pela confiabilidade. A amizade verdadeira é marcada pela confidencialidade. Tem uma coisa que me deixa assim muito assustado, é a tal da delação premiada. E a delação premiada é algo que me assusta, Maraísa, doutora Maraísa. Por quê? Porque na delação premiada é um amigo entregando outro amigo para se safar, para se livrar. Ele vai e entrega o outro, ele denuncia o outro, ele dá, como dizia minha mãe, com a língua nos dentes. Ele fala mais, né, do que tudo. Então, ali é muito ruim. Cadê o sigilo? Cadê a confidencialidade? Cadê a privacidade? Cadê a capacidade de reter informações, ainda que bombásticas? Um amigo, de fato e de verdade, é um amigo que confia e que pode confidenciar ao outro. Agora, a amizade verdadeira também, ela é marcada pela correção. Não existe amigo verdadeiro que não nos corrige. Não existe amigo verdadeiro que não nos faz abrir os olhos. Não existe amigo verdadeiro que não nos aponta o caminho certo. Quem é amigo de verdade não só elogia. Aliás, o Martinho Lutero, ele dizia: eu prefiro as correções dos meus verdadeiros amigos do que a lisonja dos meus inimigos. Geralmente quem elogia demais não critica você, não aponta seus defeitos, também não te ajuda a crescer. Amizade verdadeira tem a ver com esse puxão de orelha, com esse toque, com essa orientação, às vezes até com uma palavra um pouco mais dura. Para quê? Não para o mal, mas para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente se desenvolva. Os irmãos não percebem muito, mas eu sou muito descuidado na área da comida. Na verdade, não sou muito descuidado, eu sou bem cuidado. Ao contrário, né? Eu sou bem cuidado, aliás, né? Eu me cuido tão bem que olha como eu estou, né? Bem cuidado, né? Com o rosto brilhando, é muito bom, né? Mas aí eu tenho amigos verdadeiros que me chamam para caminhada, amigos verdadeiros que me sugerem alimentações diferenciadas. Hoje eu tive lá no velório, fazendo ali, eu não estive no culto exatamente, fui um pouco antes, mas fazendo a minha despedida junto com a minha família, da Ilhárlia, da Tatinha, né? Irmã da Claudinha, que eram lá do Parque dos Camargos 1, e eu então, ao estar ali, eu lembrei de quantas vezes ela dizia para mim: o senhor precisa se alimentar de forma saudável, para que o senhor possa viver por muito tempo e ter um ministério abençoador, porque as pessoas gostam de ouvir o senhor, mas se o senhor morrer cedo, as pessoas não vão lhe ouvir, então o senhor precisa se cuidar. Parece uma coisa um pouco constrangedora, Uziel, mas é bênção. Amigo verdadeiro é assim mesmo, cuida da nossa aparência, cuida da nossa imagem, cuida do nosso nome, às vezes até cuida da nossa vida, até em áreas que a gente não pede, mas o que está por trás ali é uma boa intenção de corrigir. Amizade verdadeira também é uma amizade pautada na compaixão. Não existe esse negócio de amigos que não erram. Se você entra numa relação de amizade, certamente essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai gerar algum tipo de problema para você. Mas se você for uma pessoa amorosa de verdade, com o coração cheio de compaixão, você vai exercer amor, misericórdia, perdão, e vai sempre restaurar o vínculo e restaurar a amizade. Agora, existe uma última característica de um amigo verdadeiro, que esta não pode faltar. Amizade verdadeira, é verdade que ela é leal, é verdade que ela tem confiabilidade, é verdade que ela tem confidencialidade, correção, compaixão, perdão, amor. Mas a amizade verdadeira, acima de tudo, é aquela amizade que nos aproxima de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A mais nobre, a mais gloriosa das amizades é aquela que nos traz para perto de Jesus, o nosso Senhor. Filipe
é um grande amigo. E lá em João, capítulo 1, dos versículos 43 a 51, o Filipe, ele vai, depois de ter conhecido Jesus, levar para Jesus um grande amigo dele. O nome desse amigo é Natanael. O Natanael era um homem que estava procurando por Deus, procurando pela palavra de Deus, procurando pela mensagem do Evangelho, procurando ali pela revelação de Deus, mas Deus estava obscuro, Deus estava nublado para o Natanael. O Filipe um dia tem um encontro com Cristo, e Cristo impacta a vida de Filipe de forma arrebatadora e transformadora. E aí o Filipe faz o quê? Ele chama o Natanael, e ele diz: Natanael, vou apresentar para você alguém que vai transformar, mudar a sua vida, Natanael. Alguém que vai dar sentido para a sua história, Natanael. Alguém que vai reconstruir a sua vida e que vai garantir para você não apenas uma vida cheia de sentidos e de significados nessa terra, mas uma vida eterna. Venha e veja, vem e veja, vem e vê. E aí quando o Natanael vem e vê, e quem ele vê? Ele vê Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, o Filipe vai e apresenta Natanael para Jesus. Diz: aqui Jesus, aqui é Natanael, esse aqui é um grande amigo meu, e esse daqui é meu Salvador. Se você puder conhecê-lo, você vai ver o que ele vai fazer na tua vida. Você vai ver como ele vai transformar a tua história. Aí o Natanael chega perto de Jesus, e Jesus vai e diz para ele: Natanael, ele já se assusta. E aí Jesus disse assim para ele: eu vejo que tu és um judeu em quem não há dolo. Essa expressão dolo é intenção, mas o que Jesus está querendo dizer é um homem em quem não há má intenção. E eu quero dizer para você, Natanael, que você foi enxergado por mim antes do Filipe te trazer para mim. Eu já via você debaixo da figueira. O que é que você estava fazendo debaixo da figueira? Você estava com a Bíblia aberta, tentando buscar Deus, e você não entendia as letras, você não entendia as palavras, e você foi revirando de um lado para o outro. Quando eu vi você ali, eu disse: alguém vai me apresentar esse homem, alguém vai me trazer esse homem. Aleluia, glória a Deus. Ele está buscando Deus, ele está buscando a revelação de Deus, ele está querendo compreender Deus. Alguém vai me trazer. E Filipe trouxe você para mim, Natanael. Filipe é um grande amigo, porque ele leva, aleluia, o Natanael para Jesus. Aqui está uma demonstração maravilhosa de amizade. O amigo verdadeiro não é aquele que nos leva para o bar. O amigo verdadeiro não é aquele que nos insere no mundo das drogas. O amigo verdadeiro não é aquele que nos insere em coisas ruins, ilícitas e criminosas desse mundo. Não é isto. O amigo verdadeiro é aquele que nos coloca em contato com Jesus, é aquele que nos apresenta Jesus, é aquele que nos traz para ouvir a palavra de Jesus, aquele que nos traz para ser alcançado por Jesus. E quem faz isto, aleluia, e tem um encontro com Jesus, a vida é transformada, a vida é mudada, a vida é restaurada e regenerada. Aleluia, 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 aleluia. A minha mãe, Dona Patrocínia, sempre levou a gente para a igreja, mas eu, na minha adolescência, resolvi sair da igreja. E eu saí da igreja para fazer o quê? Quais foram os meus pecados? Anotem aí. Primeiro deles, eu fui jogar bola. Eu era bom de bola naquela época. Hoje eu sou mais confundido com a bola do que bom de bola. É difícil, não é fácil. O pessoal fala assim: ó, toma cuidado na hora de você marcar o pastor Henrique. Mas você acha que é porque eu jogo? Não, é porque se eu cair em cima, é o hospital na certa. Então fala, toma cuidado na hora de marcar o pastor Henrique. Não é verdade? Mas eu já fui bom de bola, eu joguei pela seleção aqui, o GRB de Barueri. E eu não queria saber do evangelho. Domingo eu queria saber de futebol, não queria saber de mais nada. E aí no meio do futebol, você vai ali conhecendo algumas coisas e caindo em pecados, em coisas, em comprometimentos. Mas é interessante, Deus usou. Quando eu estava morando em Carapicuíba, um irmão, hoje presbítero, chamado Renato, e o Renato ia me buscar na beira da quadra e na beira do campo.
E o Renato, ele usava um critério assim, ele ficava mais ou menos longe. Se eu fosse jogar como titular, aí ele não se aproximava, esperava o jogo acabar. Mas se eu não fosse jogar, ele chegava e dizia: você é banco, já que é banco, vamos para o culto, vamos para a igreja. E Deus foi usando o Renato, e graças a Deus, eu estou firme no Evangelho, porque alguém foi atrás de mim lá no campo de bola. Eu me lembro que era domingo de manhã, ele era professor da escola dominical, e aí ele fazia o quê? Eu ia jogar bola, domingo de manhã, 7 horas, é o melhor horário para você jogar bola. É o friozinho assim, o dia só está começando, é uma delícia. E aí, quando eu estava indo lá vinha o Renato atrás de mim, e ele falava assim, mas eu dizia, mas não tenho condições, Renato, eu estou de bermuda, como é que eu vou para a igreja de bermuda? Aí ele dizia, vem desse jeito mesmo, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Aleluia, foram estas insistências que foram quebrando as minhas recalcitrâncias e as minhas resistências, até que eu me entreguei para Jesus e estou firme no Evangelho. Amigo verdadeiro é aquele amigo que nos traz para Jesus, amigos que nos apresentam a Jesus, amigos que nos indicam o caminho de Jesus. Esse amigo é um amigo verdadeiro. Aleluia, glória a Deus.